Paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso momento com a Bíblia simplificada. Hoje nós vamos estar falando sobre Abraão, que na verdade começa como Abrão. Nós vamos falar dele porque ele dá seguimento a algo que o seu pai parou no meio do caminho. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Continuar onde muitos estão parando. Amém? Deus abençoe o seu dia. Continue assistindo aí e vamos conversar um pouco mais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estar falando no livro de Gênesis, seguindo ainda o livro de Gênesis. Mas uma mensagem aí, continuando da onde outros pararam. No livro de Gênesis, no capítulo 11, no verso 31, vai falar sobre a história do pai de Abraão, né? Aqui a palavra de Deus diz assim: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Aqui nós vemos um homem que se propõe a sair da sua terra. Aqui nós vemos um homem que toma da tua família, toma o seu filho, a sua nora, o seu sobrinho, toma ali a sua parentela e sai. Sai para uma missão, para um destino, mas ele para no meio do caminho. Terá, ele saiu para ir para Canaã. Porém, a gente vê aqui nessa palavra, nessa leitura, que ele parou em Harã. Ele para no meio do caminho. E ali ele termina de viver a sua vida. Ele viveu 205 anos e ali ele morre. Só que nesse intervalo, nesse período, Deus ele olha para essa missão e ele não deixa ela parada. Se nós continuarmos lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão e faz promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante porque o propósito de ir para a terra de Canaã não para no pai de Abrão. Deus ele chama Abrão para uma terra a qual ele iria mostrar. E aí nós conhecemos a história onde Abrão toma a sua esposa Sarai, toma Ló e sai. Sai sem destino, mas debaixo de uma direção de Deus. Todas as vezes que nós saímos na direção de Deus, por mais que nós não sabemos o caminho, o destino é certo. A bênção e a vitória é certa. As lutas e as dificuldades nós teremos na nossa vida, independente da situação, independente de tudo que nós escolhemos fazer. Mas com Deus, nós temos 100% de êxito dentro dos nossos problemas, dentro das nossas dificuldades. Porque Deus ele vai nos mostrar e nos instruir de tudo aquilo que nós temos que vencer dentro deste propósito. Abrão, então, ele pega tudo o que é seu e sai. Ele sai e Deus começa a prosperar ele no meio do caminho. Deus começa a engrandecer ele no meio do caminho. Deus faz promessa para ele dele ser pai de grande nação. Porém, a sua esposa Sarai, ela é estéril. Mas Deus afirma a Abraão que ela daria filho a Abraão. Certo dia, Abraão, na sua tenda, Deus vem visitá-lo e ele sai de encontro com a presença do Senhor. E ele começa a oferecer comida, bebida. Param, se assentam debaixo de uma árvore. Então Deus ele faz uma promessa e fala: nesse mesmo período, daqui 1 ano eu vou voltar. E Sarai vai ter um filho. Então, a promessa está acontecendo, Deus está falando.
Abraão está sendo abençoado, Abraão está crescendo. Abraão está andando de acordo com aquilo que Deus determinou, de acordo com aquilo que Deus falou com ele. Abraão está dentro de uma obediência daquilo que Deus o chamou para viver. E por conta disso, ele tem um crescimento. Por conta disso, ele tem um desenvolvimento. Ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus intempéries do meio do caminho, mas ele não para. Falando bem claro e simples, Abraão não fez nada demais. Abraão apenas ouviu a Deus e obedeceu. Às vezes nós queremos entendimento demais, às vezes nós queremos explicação demais para viver algo simples que Deus está nos chamando para fazer. O que nós temos que entender é que nós não podemos parar aonde todos pararam, nós temos que prosseguir, porque Deus não nos chamou para parar. Nós temos vários exemplos que Deus só trabalha com o povo dele em movimentação. Quando o povo parou mediante ao Mar Vermelho, Moisés começou a clamar a Deus. E Deus disse a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, ou seja, se movimente. Esteja em movimento. Onde a Bíblia vai nos lembrar e vai nos dizer: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis. Mas um detalhe: quando me buscarem de todo o seu coração. Será que nós não estamos tendo êxito? Será que nós não estamos conseguindo chegar onde nós devemos chegar porque nós não estamos buscando a Deus de todo o coração ou com o coração limpo, sem interesses, apenas o interesse de fazer a vontade de Deus? Então nós temos que parar e analisar aonde nós estamos parando, onde nós estamos errando. Analise a sua volta, veja onde muitos pararam e não venceram. Não seja você mais um que vai parar, porque o pai de Abrão, ele parou e ali ele morreu. Abrão, ele prosseguiu e Deus um dia olhou para ele e falou: Abrão, olha essa terra até onde o teu olho alcança. Tudo isso te darei. Ou seja, Deus estava fazendo Abrão conquistar muito mais além do que onde o seu pai parou. Então não vamos ficar parados, não vamos ficar prostrados por conta da dificuldade, por conta do desânimo, porque alguma coisa deu errado. Irmãos, se você analisar de todos os inventos que hoje são um sucesso no mundo, os seus inventores, eles olharam para aquilo e eles tentaram várias e várias e várias vezes. Mas, dentro de várias vezes, eles tiveram que acertar apenas uma vez. E quando eles acertaram essa uma vez, hoje nós temos tudo que nós temos por conta disso. Preste bem atenção, nós podemos errar 99 vezes, mas na hora que nós tivermos um acerto, esse sucesso vai fazer a diferença. Eu não estou dizendo prossiga errando, eu estou dizendo prossiga, analise onde você errou, analise aonde deu errado, volte e prossiga para que venha a dar certo. Abraão, ele errou algumas vezes. Abraão, ele teve medo e por conta disso pediu para que Sarai dissesse que era sua irmã. De certo que era a sua minha irmã, mas ele não queria dizer que era casado porque tinha medo de perder a sua vida. Não tenha medo, porque Deus é contigo, Deus estava com Abrão e por conta disso, Deus sempre trouxe a verdade e sempre mostrou a verdade, mesmo que por medo ele se escondesse. Dentro de um propósito, dentro de um segmento, nós temos que andar naquilo que Deus está mostrando, naquilo que Deus está falando. Porque dentro daquilo que Deus está falando, que Deus está fazendo, Deus sempre vai mostrar a verdade. A palavra do Senhor diz que Deus nos justifica, mas vai nos justificar quando nós estivermos debaixo do seu propósito. Então entenda nesse dia de hoje, bem simples, que a palavra do Senhor está dizendo: ande nos meus caminhos, não pare aonde outros pararam, porque eu tenho muito mais para fazer sobre a tua vida. Mesmo que você tenha medo, não desista, permaneça. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu, pastor Vinícius, deixo essa mensagem para você, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Continue nos seguindo, assistindo aos nossos vídeos e que você possa divulgar isso para mais e mais pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e consigam vencer também essas dificuldades do dia a dia, por meio da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.